Olá, sexta-feira, 26 de setembro, começa agora o Giro Fortaleza. Vamos aos destaques da edição de hoje. Prefeito Evandro Leitão empossa 331 servidores para a saúde de Fortaleza. Os profissionais aprovados no concurso da extinta Fagifó reforçam agora a rede municipal de saúde. O Zoológico Municipal Sargento Prata ganhou novos moradores. São 17 animais que chegaram após uma grande operação conjunta com órgãos de proteção ambiental. Essas e outras notícias a partir de agora no Giro Fortaleza. O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, lançou na manhã desta sexta-feira um aplicativo para a realização de vistorias de carros de transporte alternativo, como Uber e 99 Pop. O objetivo é trazer mais agilidade e segurança para os motoristas. Nós temos aí um universo de 50 mil oficialmente de motoristas por aplicativo que vivem especificamente desse segmento, e isso traz mais agilidade, faz com que as pessoas muitas vezes não tenham que ir uma, duas vezes, três vezes retornando, perdendo tempo, perdendo dinheiro, fazendo com que, perdendo clientes, e a gente está trazendo mais agilidade, mais celeridade e tendo um olhar diferenciado, respeitando uma categoria importante, onde a pessoa estiver, em casa, onde estiver, dentro do seu carro, parado. Você entra no aplicativo e extremamente ágil, autoexplicativo e fazendo com que, repito, a gente possa estar aí lançando luzes para uma categoria importante da sociedade de Fortaleza. A gente fala agora de oportunidade para quem tem alguma dívida com o município regularizar a situação. A partir de outubro, os contribuintes podem aproveitar as vantagens do Refis, com descontos de até 90% de redução de juros e multas durante a negociação. O Fernando Benevides tem as informações. A oportunidade prevê a regularização de débitos, tributários ou não tributários, inscritos ou não na dívida ativa. Sobre o assunto, eu converso agora com o secretário da Cefim, Márcio Cardeal. Secretário, quando começa o Refis 2025 e qual a vigência do programa? Foi aprovado na Câmara de Vereadores de Fortaleza o programa de recuperação de créditos tributários e não tributários. Esse programa, o período de adesão é do dia 1º de outubro ao dia 30 de dezembro. Secretário, o que isso representa para a população em termos de oportunidades? Há a oportunidade dos contribuintes com débito com a Prefeitura de parcelar suas dívidas. Existem duas modalidades do Refis. Um é o Refis simples, para débitos de até R$ 1 milhão, e há também o Refis especial, que era para débitos de R$ 1 milhão e valores superiores. Os interessados, como é que eles devem proceder? Eles devem procurar, a princípio, verificar a disponibilidade do parcelamento no site da Secretaria das Finanças, que é o www.cefim.fortaleza.ce.gov.br, e também para os débitos já inscritos em dívida ativa, ele pode acessar o site da Procuradoria-Geral do Município, que é o www.pgm.fortaleza.ce.gov.br. Secretário, hoje em Fortaleza, quantos de contribuintes nós temos em situação de dívida? Tem um número expressivo, e esse parcelamento veio ajudar aos contribuintes para que eles regularizem sua situação perante ao fisco municipal. Então, há uma preocupação também da Prefeitura, em fazer com que o cidadão regularize a situação. Sim, o principal motivo desse Refis, a principal intenção desse Refis é que os contribuintes se regularize perante a Prefeitura, e que acabe com uma série de litígios entre esses contribuintes e a Prefeitura. Muito obrigado pelas informações. Fernando Benevides para o Giro Fortaleza.
A Saúde Pública de Fortaleza ganhou novos servidores. 331 novos profissionais foram empossados pela Prefeitura de Fortaleza. A ação faz parte do programa Saúde que Cuida, dentro do Plano Fortaleza Inclusiva. Os profissionais foram aprovados no concurso da extinta Fagifor. A Estação das Artes foi o cenário escolhido para o evento de posse dos novos servidores da saúde de Fortaleza. Ao todo, são 331 profissionais de 11 categorias, que hoje iniciam um novo ciclo de vida no serviço público. A enfermeira Mirella trabalhava em Amontada e agora vai poder ficar em Fortaleza, pertinho da filha, quando terminar a licença maternidade. Estou deixando um concurso em outra prefeitura para vir para cá. É uma realização, tanto para mim quanto para minha família. É uma mudança de vida. E olha quem nós encontramos comemorando a posse da neta Natália. É Romana, neta adotiva de Padre Cícero. Ela veio do Cariri para celebrar a graça alcançada. Tudo para mim com meu avô foi muito fácil de alcançar, porque ele é meu verdadeiro avô e eu confio tudo nele, tudo. Um grande dia, estou muito feliz, muito orgulhosa de compor o quadro da secretaria e contribuir com a nossa comunidade. Teve muito estudo, mas também teve muita oração, vinda lá do Cariri. Padre Cícero, com certeza, esteve comigo toda essa jornada. Um dia marcante para as famílias dos empossados e também para a saúde municipal. Com a extinção da Fagifor, a Prefeitura de Fortaleza decidiu absorver todos os profissionais aprovados no concurso. Assim, eles que seriam seletistas passaram a ser estatutários e agora vão ajudar a melhorar a qualidade da saúde em Fortaleza, atuando nos postos de saúde, nos hospitais e no SAMU. Nós temos equipes que estão desfalcadas, nós temos que criar mais equipes nos postos de saúde, né, da saúde da família. Nós temos que recompor equipes de saúde bucal. Então, todas essas pessoas que entraram hoje, elas vão recompor esse quadro e também criar novas equipes para poder esse indicador ele melhorar em relação à população de Fortaleza. Um momento importante que a Câmara também participou, não só na reforma administrativa que nós discutimos, né, extinguimos a Fagifor, quanto também dessa emenda para que hoje pudessem ser empossados esses hoje 331 funcionários, servidores agora da Prefeitura de Fortaleza. Então, tenho certeza que eles agora incorporados e com mais segurança prestarão um grande serviço na saúde da nossa cidade. E se o que já contamos até aqui já é motivo de festa, imagina para esta mãe que faz aniversário hoje. A filha dela, Sabrina, foi empossada médica depois de se formar em medicina pelo ProUni. Eu estou ganhando esse presente maravilhoso dessa filha maravilhosa, sabe, que sempre foi muito responsável e eu só tenho a agradecer a Deus por isso. Sabrina começa hoje um novo ciclo com o compromisso de fazer o melhor no atendimento à população de Fortaleza. Teve um percurso, né, de incertezas, porque a gente fez um concurso em 2024, mas graças a Deus hoje estamos sendo empossados, né, vamos assumir os nossos locais de trabalho e fazer o melhor pela população também. E o reforço de profissionais na saúde de Fortaleza vai continuar. Ainda temos mais 100 para chamar, temos o do IJF, que são mais de 80 que nós estamos chamando do IJF, e vai fazendo o total, e também das organizações sociais, que nós vamos colocar aí aproximadamente 1.000 profissionais de saúde dentro da nossa rede. Isso para que a gente possa fortalecê-la, para que a gente possa fazer com que a saúde de Fortaleza possa estar ofertando serviços de qualidade para a nossa população. Tá aí, que coisa boa, parabéns aos novos servidores. O Zoológico Municipal Sargento Prata ganhou novos moradores. São 17 animais que chegaram após uma grande operação conjunta com órgãos de proteção ambiental. Logo na chegada, os novos moradores deram um show à parte diante da câmera. A anta Charlene fez questão de se aproximar como se posasse para a filmagem. Os coatis esbanjaram simpatia. Já os grivetes estavam mais tímidos e preferiram ficar no canto.
Teve ainda o anu branco, bastante dócil, e papagaios e maracanãs atentos a cada movimento, além de uma jabuti que revelou um grande apetite diante da comida. Todos eles vieram de Belém do Pará e agora passam por um período de adaptação no Zoológico Sargento Prata. São animais que estavam em outros empreendimentos de fauna lá, então eles já moravam em outros zoológicos. E aí muitas vezes esses animais reproduzem, então no empreendimento de fauna mesmo, através da reprodução, enfim, acabam estando na forma de excedentes. E aí é comum os empreendimentos de fauna, os zoológicos fazerem essas trocas, permutas, doações, sempre buscando um ambiente mais adequado e melhor para esses animais. Então o Zoológico Fortaleza foi recentemente reformado, recintos novos, mais amplos. Tinha condição de, nesse momento, receber esses animais e eles estavam disponíveis por esses empreendimentos exatamente porque lá era o inverso. Eles já estavam com uma quantidade grande de animais e aí não tinha como acomodar todos eles. Agora, basicamente, eles vão ser avaliados pela equipe técnica, as veterinárias vão fazer os manejos, as avaliações necessárias, estabelecer as dietas. E aí a gente parte para a adaptação nos recintos para que eles sejam transferidos, né, para os recintos definitivos e aí consigam se adaptar melhor ao novo lar. A operação envolveu a Prefeitura de Fortaleza por meio da Urbifor, o IBAMA, a Polícia Rodoviária Federal e as secretarias estaduais de Meio Ambiente do Ceará e do Pará. O objetivo foi assegurar que eles pudessem encontrar um novo lar com segurança e bem-estar. Aqui no Parque Zoobotânico, os animais receberam os primeiros cuidados. Cada chegada representa uma vitória na proteção da fauna e reforça o compromisso da Prefeitura de Fortaleza em preservar espécies. Todos os animais passam agora por exames, quarentena e acompanhamento veterinário. O foco da gestão é oferecer conforto e segurança, respeitando cada etapa de adaptação. É um trabalho silencioso e dedicado, mas que garante que, em breve, os novos moradores do zoológico estejam prontos para encantar ainda mais os fortalezenses. A gente primeiro recepciona os animais, né? Então eles passam um período que a gente chama de quarentena, que é onde a gente faz avaliações clínicas e faz exames complementares para a gente definir qual é o estado de saúde, né? Se eles estão doentes por algum motivo, o estresse da viagem também contribui para alguns problemas. E depois que a gente estabiliza esse animal, trata algum verme, alguma coisa que ele tiver, aí a gente passa pelo período de quarentena e aí a gente vai para o período de adaptação. Que aí sim a gente leva esses animais para o recinto definitivo, né, em que eles vão ser adaptados à convivência, à nova rotina deles no zoológico. O Giro traz agora dicas de moda. Hoje vamos entender mais sobre as tendências da renda, que está em alta nessa estação primavera-verão. E quem conta pra gente, claro, é a Dani Carlos. Olá, pessoal! Para a primavera-verão, a renda se torna tendência chave e atemporal, com uma leitura moderna, sutis transparências, recortes estratégicos e acabamentos delicados. O tecido será protagonista, combinando naturalidade, feminilidade e sofisticação, trazendo leveza e frescor ao guarda-roupa. Presentes em tops, casacos, blusas, saias, shorts, vestidos, seja em materiais fluidos ou em mais estruturados, transitando em looks elegantes e casuais. Se misturam com estampas como listras, poás, xadrez, geométricos, florais, criando looks nada óbvios e descontraídos. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. Até a próxima, Dani. O Giro faz uma pausa rápida e na sequência vamos falar sobre a política de proteção e bem-estar animal que é desenvolvida pela Prefeitura de Fortaleza. Eu volto em um minutinho, não saia daí.
Giro Fortaleza de volta e o nosso assunto é bem-estar animal. A Prefeitura de Fortaleza promove o 3º mutirão gratuito de castração. A ação acontece nos dias 27 e 28 de setembro, nesse final de semana, na Clínica Veterinária Jacó. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora aqui com o Apolo Vix, que é o secretário municipal de Proteção Animal. Secretário, bem-vindo ao Giro Fortaleza, um prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer é meu, muito obrigado. Como é que vai ser amanhã essa ação, esse 3º mutirão de castração, secretário? Então, de 27 e 28 agora, sábado e domingo, acontece o 3º mutirão de castração da SMPA, que é a Secretaria Municipal de Proteção Animal aqui de Fortaleza, né? Na Clínica Jacó, na Avenida dos Paruaras, número 60, e começa às 8 e vai até Passaré, né, ali? Passaré, exatamente. Começa às 8 e vai até às 4 da tarde. E para se cadastrar é muito simples, 156, opção 6, e aguardar que a nossa equipe entre em contato através do WhatsApp para realizar o preenchimento lá para que o animalzinho seja castrado. Qual é a expectativa de atender quantos animais amanhã? Nossa, a gente, acho que 200 pessoas, 300 pessoas, mais ou menos. Já é o 3º mutirão, Já né? é O que a gente está de balanço dos mutirões passados? Então, em 8 meses, a nossa secretaria já realizou 30% a mais de castrações, comparado com o mesmo período do ano passado, que foi 9.058 castrações, e a gente realizou 12.000 castrações até agora. Isso é muito importante, porque castração é a solução para mudar esse retrato, né, dos animais abandonados que vivem aqui na nossa cidade. E como é que a gente faz para se cadastrar? Você já falou que é o 56, mas como é que funciona? É um trâmite rápido? Como é que acontece? É rápido, a nossa equipe está de plantão, você liga 156, opção 6, passa os seus dados e a nossa equipe vai entrar em contato através do WhatsApp para confirmar o seu cadastro. Então tem até hoje, sexta-feira, para fazer esse cadastro, se quiser ser atendido nesse final de semana, né? Nesse final de semana, exatamente. E no domingo, que é o dia 28, acontece o Dia Mundial de Combate à Raiva, que é uma doença zoonótica, é importante destacar isso. E como esse dia é muito importante, de 8h30 até o meio-dia, nós teremos uma palestra educacional sobre como prevenir essa doença, além também de vacinação antirrábica. Secretário, a Secretaria também de Proteção e Bem-Estar Animal mantém a Clínica Veterinária Jacó. Como é que é o funcionamento dessa clínica? Qual o perfil desse paciente que deve ser levado para lá? Então, animais que são tutorados, né, e principalmente os animais que não são tutorados, que vivem em situação de rua, que são cuidados e tratados por protetores independentes, fundadores de abrigos. Esse é o nosso maior foco, porque essa galera está na linha de frente, eles fazem esse controle de zoonose, inclusive, e populacional desses animais. Então, a gente funciona lá na Clínica Jacó de segunda a sexta, de 8 até o meio-dia e de 1 às 4 horas da tarde. A gente distribui 40 fichas. Temos também emergência até às 15 horas para atender animais que são atropelados, casos mais críticos. Que tipo de emergência é essa? É aquele animal de rua que foi atropelado, você não tem para onde levar, leva para lá? Exatamente. A gente faz todo o protocolo direitinho lá, atende esse animal e passa as orientações também. Que tipo de outro atendimento acontece lá? Aquela vacina, aquele acompanhamento de rotina também pode ser feito lá na clínica? Tem. A gente realiza cirurgias ortopédicas, por exemplo, qualquer tipo de cirurgia também. E a gente faz esse acompanhamento também. O animalzinho vai toda semana para ser acompanhado pelos médicos veterinários. É super interessante também a gente falar que tem um banco de sangue, né, para animal. Isso, exatamente. A gente está no início, na verdade, a gente está terminando de elaborar todo esse projeto, mas a gente já está realizando algumas transfusões aí, salvando muitos animais. E como é que acontece essa transfusão? Que animal pode doar sangue para outros animais? Pois é. Alguns animais passam por um teste para saber se é compatível, se eles podem doar mesmo, se não está com nenhum problema de saúde, para que eles possam estar fazendo essa transfusão. Então, o animalzinho que precisa de transfusão, ele entra em contato, a gente entra em contato com o nosso banco de dados para saber se aquele animal está disponível. E aí, você também tem um perfil de peso, né, para o animal que pode ser um doador, não é qualquer animal que pode doar? Não, tem o perfilzinho de peso. Acho que é mais de 20 quilos. Isso, né? Mais de 20 quilos. Então é um animal cães de grande e gatos, porte, exatamente. Né? Um cão e gato bem grande. Exatamente. Para ter esse peso todo. Exato. Secretário, fora a Clínica Jacó, também tem atendimento nos bairros? Nós temos os Vetmóveis, que é um projeto itinerário que nós temos. Nós levamos esses carrinhos móveis com castração, vacinação antirrábica e consulta também clínica gratuita. E temos também o PVS, que é o Programa Veterinário Solidário, que é um projeto mais novo da gente, onde a gente leva os nossos veterinários até os abrigos, pontos de abandonos com protetores independentes para realizar uma consulta, fazer uma visita técnica, vacinação antirrábica também, parceria com o Centro de Zoonoses e passar todas as orientações para os tutores e protetores também. Legal. E a gente tem números bem interessantes esse ano, né? 30% a mais no número de castrações. A castração é o que mais demanda?
É o que mais demanda e é o que é mais importante, né? Porque a castração hoje ela não é mais uma novidade, ela é uma necessidade. Segundo a OMS, dados de 2020, nós temos cerca de 30 milhões de animais abandonados aqui no Brasil. Então, castração combinada de educação também é a solução. E é uma coisa tudo gratuito, é só se cadastrar? É tudo gratuito, é só se cadastrar. E para ter mais informações é só me seguir no Instagram, @paulovix, onde a gente posta tudo sobre a secretaria e a gente informa vocês direitinho lá. Todas as novidades. Tem algum outro dado interessante que você acha importante passar pra gente? A gente está trabalhando no SED, no projeto do SED, que é captura, esterilização e devolução animal. A gente está se reunindo com os protetores aqui de Fortaleza para resolver direitinho como é que a gente vai fazer isso, porque não é tão simples pegar um animal na rua, castrar e devolver. Tem todo um trâmite, mas em breve a gente vai ter esse centro aí de castração e devolução animal, porque, mais uma vez, a castração é a solução. Legal. Então, vamos reforçar aí o convite para quem está nos acompanhando, para amanhã, para se cadastrar hoje, para participar desse mutirão. Exatamente, pessoal. 156, liga para 156, opção 6, realize o seu cadastro, aguarda a nossa equipe entrar em contato com vocês para confirmar o cadastro. Sábado, a partir de 8 horas até as 4 da tarde, o mutirão está acontecendo. No domingo, além do mutirão de castração, a gente vai ter vacinação antirrábica e a palestra educacional sobre como prevenir a raiva. Tá ótimo, então. A gente conta com todos vocês lá. Levem seus animais e compartilhem essa novidade para todo mundo. Tá ótimo, então, secretário. Muito obrigada pela participação. Parabéns aí pelo trabalho desenvolvido pela pasta. Leve nossos parabéns aí para toda a equipe, viu? É isso, obrigado. A gente faz mais uma pausa e no próximo bloco tem mais uma edição do Papo Saúde. É daqui a pouco, não saia daí. Giro Fortaleza de volta e você acompanha agora mais um Papo Saúde. Eu conversei com a médica Josileide Campos, que é doutora em saúde pública e diretora da Sociedade Brasileira de Pediatria, sobre vacinação e os cuidados que precisam ser tomados durante a infância e a adolescência. Confira. Olá, a partir de agora você acompanha mais uma edição do Papo Saúde e hoje vamos falar sobre a importância das vacinas e o universo infantil. Eu recebo aqui a doutora em saúde pública, a doutora Josileide Campos, que também é colaboradora da Sociedade Brasileira e membro do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora Josileide, é um prazer recebê-la aqui no Papo Saúde, seja sempre muito bem-vinda, viu? Oi, Dani, o prazer é imensamente meu e, sobretudo, com esses ouvintes aí do Papo Saúde, né? Isso que é legal. Ok. Doutora, a infância é uma fase marcada por muitos desafios, crescimento, muita aprendizagem, tudo é novo, tanto para a criança, que acabou de nascer, e para os pais, que acabaram de receber uma criança em casa, né? Que desafios são esses que passam aí, que permeiam a infância? O primeiro desafio é que ninguém é igual ao outro, né? Tanto os pais como as crianças que vão nascendo, elas já tiveram assim, as repercussões do meio ambiente onde elas foram geradas, onde elas foram cresceram como feto até chegar à idade de nascer, né? E todo esse envolvimento do meio ambiente, da afetividade, do ser querido, ser desejado ou não, né? Muitas vezes essas crianças nem foram desejadas sequer. Às vezes a gestação não é aceita e daí já começa um desafio bem maior. E em outros casos em que as crianças são planejadas, são queridas, são amadas, esses desafios existem, mas a gente dá conta muito melhor deles. Os pais, os amigos, as famílias e a própria criança. Cada um tem um pouco de herança genética, né? E tem muito da influência do meio ambiente. Quando os pais eles ficam por dentro, conscientes desse desafio, aí fica um processo mais tranquilo. Exatamente, principalmente quando eles assim aceitam, buscam entender como é que se dá o desenvolvimento infantil. Tem aquelas fases de que a criança dorme menos à noite e dorme mais durante o dia. Os pais às vezes não conseguem entender por que isso acontece, por que dar o leite materno, por que vacinar, por que demonstrar carinho, porque cuidar do filho não é só higiene e alimentação, né? Tem muito do relacionamento, tem muito da própria afetividade que a pessoa consegue transferir, consegue sentir, né?
por aquele bebê. Muitos pais, a gente costuma ver muitos relatos de pais que não foram criados dessa maneira e que depois que tiveram filhos, que passaram a receber mais informações, querem criar de uma maneira diferente, de uma maneira mais afetiva, de uma maneira mais próxima, e outros não, outros defendem, eu não fui criado assim, estou vivo até hoje. Como equilibrar essa balança? É verdade, você continua vivo porque biologicamente você foi bem cuidado, né? Mas é preciso perceber hoje quanto você tem de problema de saúde mental, de saúde comportamental, emocional. Quantas pessoas se exasperam rapidamente por uma palavra que você coloca para ele ou para ela, né? E outros não, levam aquilo com alegria, com uma certa aceitação. Isso faz a gente ver quanto essa infância foi diferenciada. E você tem razão, às vezes você sofreu muito na infância e conseguiu superar tudo isso, alguma coisa aconteceu no meio disso tudo que lhe deu essa resiliência, essa vontade de viver mais e de ser mais feliz, de buscar a sua felicidade. Então essas pessoas, elas podem dizer, sim, eu sou feliz assim mesmo. Porém, a sua criança, o seu filho, pode não ter a mesma experiência que esse pai ou essa mãe teve, né? Pode não ter tido esse mesmo apoio, mesmo fora de casa, às vezes na escola, às vezes na casa de um amigo, e isso vai modificar a vida dele, sim. Então, ele não pode se prender apenas àquilo que ele viveu no próprio lar. Ele tem que ver todo o contexto da vida dele, entendeu? Para poder dizer que eu fui feliz porque eu tive esse contexto familiar. Entendi. Doutora, desde que se nasce, a criança ela precisa de muitas vacinas, a imunidade é muito baixinha, né, muito baixa. Qual a importância dos pais vacinarem as crianças? Eu vou te dar uma resposta um pouco diferente. A criança, na verdade, ela já deve nascer protegida. Então, hoje, muitas vacinas, elas são aplicadas para a mãe, exatamente porque a mãe produz os seus anticorpos e transfere para os seus bebês, seus fetos, ainda no útero, via placenta, e essa criança nasce com o anticorpo que recebeu da mãe. Então, ele não recebeu ainda uma vacina, mas a mãe recebeu por ele, e ele convive bem durante 2, 3 meses com esses anticorpos maternos. Então, logo ao nascer e a partir principalmente de 2 meses de idade, a criança precisa receber as suas vacinas para que eles possam produzir os seus anticorpos. Aí eles vão perdendo aqueles que eles receberam da mãe na gestação e vão ganhando, né, quer dizer, os novos anticorpos que o seu organismo vai produzindo. Agora você disse certo. A imunidade, o sistema imunitário da criança ainda não é totalmente amadurecido. Por isso é bom ele nascer com algum anticorpo da mãe mesma, né? E depois ele vai adquirindo os dele e à medida que vai crescendo, o sistema imunológico vai amadurecendo e vai tendo condição de responder a esse estímulo que é a vacina. Doutora, quais são essas vacinas que a mãe já está protegendo o filho quando está grávida que ela tem que tomar? Principalmente a vacina contra tétano, difteria e coqueluche. E olha que coqueluche, como a cobertura vacinal das crianças reduziu bastante, né, nesses últimos 8 anos, na verdade muitas crianças estão adoecendo de coqueluche e o que é pior, estão indo para a UTI e estão morrendo. Porque a coqueluche é uma doença grave, que ela dá uma perda de fôlego muito forte, a criança não consegue resistir porque falta oxigênio, né? Então é preciso que ele já tenha o anticorpo da mãe, para ele se proteger nos 2 primeiros meses de vida, e depois ele vai recebendo com a pentavalente, que tem a tétano, coqueluche, difteria e tem mais outras 2, e aí ele vai ficando protegido, mas é importante também saber que desde o nascimento ele recebe a vacina contra a tuberculose, que não evita a própria tuberculose, mas evita aqueles casos graves de meningite, né, de morte, né? Tuberculose grave, que levava muito à morte antigamente. Criança nasceu, está com um dia de vida, qual é a primeira vacina que ela tem que tomar? BCG e hepatite B. Você sabe que a BCG começou na maternidade aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, porque mesmo com receio, né, que coisa boa para nós, né, e olha que nós tínhamos na época, 40 anos atrás, uma cobertura contra a tuberculose de 30%, e a gente só tinha essa forma de proteger as crianças rapidamente, vacinar quando ele nascia na maternidade.
E depois que isso tudo deu certo, o Ministério também adotou a BCG ao nascer, na maternidade, e ainda fez mais, adicionou a hepatite B, né? Que é uma vacina muito importante também. São as duas assim que nascem, né? Assim que nasce. Aí depois o calendário vem a partir de 2 meses. Aí o calendário vem a partir de 2 meses. Aí tem vacinas contra o pneumococo, por exemplo, que é uma bactéria responsável pelas infecções respiratórias, as pneumonias, e hoje é o agente mais importante das meningites, que antigamente era o próprio meningococo, né, que tem também as vacinas contra a meningite, mas a vacina contra o pneumococo assim, é contra pneumonias, gripes, sinusites, infecções de pele, otites, amidalites, então é um grande vilão esse pneumococo. E as crianças recebem aos 2 meses e aos 4 meses. Antigamente recebia também aos 6 meses, mas depois... O calendário vai mudando, né? Novos estudos mostram, e aí por isso que vai se adaptando. E aí vão chegando as outras vacinas, né? No final do 1º ano, a criança já recebe a vacina contra sarampo, cachumba e rubéola. E naquela primeira fase ele recebe também a vacina ainda contra a poliomielite, né? Porque tem alguns lugares do mundo que ainda temos essa doença, que pode ser fatal ou pode deixar sequela grave, que o povo nunca mais viu, não sabe como é ruim. Mas ao final do 1º ano, ela também recebe a vacina contra o sarampo, né, cachumba e rubéola. E sarampo é uma das grandes preocupações nossas de hoje, é um alerta porque os países vizinhos, a Bolívia, por exemplo, a México, Estados Unidos, estão tendo casos de sarampo com morte, que nunca mais isso tinha acontecido. Então, o vírus do sarampo se fortalece e a população fica um pouco menos frágil porque não receberam as vacinas, né? Doutora, e é importante ressaltar que a criança tem um maior número de vacinas, mas a partir do momento que essa criança vai crescendo, vai ficando rapazinho, um adolescente, tem muita vacina ao longo da vida e muitos pais costumam dar uma relaxada, né, nessa fase da vida, isso é um perigo. É verdade, não é só a criança, nós também. Adulto também, claro. Tem uma vacina, por exemplo, essa que eu te falo contra o tétano, nós temos que tomar a vida toda, a cada 10 anos. Assim a gente fica livre de, ao sofrer um acidente, correr o risco de nem morrer pelo acidente, ter um tétano e morrer pelo tétano. Então é muito importante essa vacinação. Mas as crianças, quando elas chegam na adolescência, se elas tiverem recebido todas as vacinas da infância, elas têm realmente poucas vacinas. Por exemplo, a vacina contra a meningite, que se faz na adolescência, a vacina do HPV contra câncer, né, as meninas contra câncer de colo, os meninos contra câncer de pênis e outros também muito importantes. Então, a partir dos 9 anos até os 14 anos, que já entrando na adolescência, eles devem tomar essa vacina contra o HPV. O HPV é um vírus que se instala ali nos órgãos genitais e que são muito associados à produção do câncer. Mas olha só, o câncer é protegido também com a vacina da hepatite B, porque normalmente quem tem quem tem hepatite na infância ou na adolescência é um sério candidato a ter câncer de fígado no futuro. Então nós temos 2 vacinas que protegem contra a doença e automaticamente também contra o câncer que pode se instalar futuramente. E é importante ressaltar, doutora, que todas as principais vacinas, as que mais protegem, estão de graça nos postos de saúde, né? Com certeza, todas elas estão nos postos de saúde. São muito poucas as vacinas que não estão disponíveis de um modo geral para a população. Mas existe os CRI, né, que são os Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais. Então, quando uma criança precisa de uma vacina que automaticamente, normalmente só tem na clínica privada, mas existe lá nesse centro de referência e ele pode ser encaminhado para lá. E vale, Dani, que quando uma criança não se vacina, o risco não é só para ele, o risco é também para o seu vizinho, porque ele pode adoecer, o vizinho também não está vacinado e adoecer junto. Né? Era essa a minha próxima pergunta. Quais os riscos para essa criança que não é vacinada? Então, pois é isso, os riscos são próprios inicialmente, eles podem ter doenças graves. Quando falo de doença grave, é aquela doença que você adoece, vai para a UTI, tem uma despesa financeira muito elevada, às vezes não tem nenhuma medicação apropriada, então você vai mantendo a vida daquela pessoa. Às vezes ele recupera totalmente, né? Vai ser uma pessoa normal, às vezes ele pode ter uma sequela e não conseguir mais ser aquela pessoa que ele era antes de adoecer.
E o pior é que pode ir à morte. Você viu na Covid quantas pessoas, quantas vidas nós perdemos. E você viu também, por outro lado, uma coisa boa, é você viu que quando a vacina entrou em ação, acabou a morte. Se você pensar que hoje, muitos casos de gripes, né? Se você tiver gripe, é Covid, e que não interna mais, e que não tem mais caso grave, tudo porque você teve aquela possibilidade de controlar com o uso da vacina. A vacina da Covid ajudou a salvar muitas vidas, mas a gente ainda vê muito preconceito em relação a ela, né? Muita gente mal informada. A vacina da Covid, ela é rotineira, ela tem que ser tomada todo ano? É assim, hoje tem, como os estudos mostram que a população mais ou menos de 5 até seus 50, 60 anos não estão tendo casos graves, então a vacina ela é utilizada na primeira infância, né? São 2 doses, a partir dos 6 meses, ou então na idade mais madura, a partir dos 60 anos, porque aí quando as pessoas estão perdendo novamente aquela capacidade do sistema imunológico, aí você também pode receber a vacina a cada ano ou a cada 6 meses se tiver comorbidades, tipo assim, um diabético, hipertenso, entendeu? Tá. Quando a gente fala de levar uma criança, um adolescente para o pediatra, a gente está falando até que fase da vida, até que idade? Olha só, a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, ela preconiza que a pessoa, ao nascer, aliás, desde a gestação, porque nós temos uma consulta de pré-natal com o pediatra, né, no último trimestre da gestação, que a gente já está pensando de trazer para o primeiro semestre da gestação mesmo. E aí vai até os 19 anos. Então, normalmente deveria ter uma consulta anual dessas crianças que no primeiro ano de vida tem praticamente uma consulta a cada mês ou a cada 2 meses. Depois, até os 5 anos, ela deve ter uma consulta semestral e daí por diante ela deve ter anual. Mas, Dani, essas crianças não são mais vistas. E quando é que ela volta? Criança, adolescente, grávida, ou o menino também já pai, né, ou futuro pai, ou envolvido com droga, ou seja, quando já se perdeu o momento de se prevenir, de promover a saúde mental, saúde física dessas crianças. É porque a gente vê muito relato nas escolas, nos postos de saúde, de que as crianças, quando vão crescer, os pais meio que relaxam. E não pode relaxar. Tem que continuar com a mesma supervisão da infância. Com toda certeza, porque aí você vai prevenir você perdeu, não tem mais as doenças infecciosas, porque as vacinas protegeram, mas tem outras doenças, tem o comportamento, tem a parte de saúde mental, o relacionamento com os outros, com os colegas, com professores, com outras famílias, isso é muito importante. A senhora falou aí que uma vez por ano, até 19 anos, uma consulta com o pediatra. Tem uma diferença daquela criança, adolescente que vai uma vez por ano, daquela que não vai nunca? Percebe tem muita essa diferença? Eu lhe digo assim, fundamentalmente as pessoas que não vão à consulta do pediatra, a gente está querendo até instituir uma obrigatoriedade da consulta de 10 anos, principalmente para a família, porque isso se gera um tabu muito grande, sabe, Dani? É o momento em que você tem mudanças fisiológicas quer dizer normal, por conta da chegada dos hormônios, né? Tanto nos meninos como nas meninas. Aí você vê, às vezes tem aquelas espinhas, a acne, né? Mas tem as coisas normais. Chegada dos pelos, né? Os pelos aparecem, as axilas, né, se modificam, o pênis do menino cresce, isso é normal, não precisa esconder, as mamas das meninas também crescem. Ou seja, existem umas mudanças normais, bonitas daquela idade e você fica se escondendo e a família não quer falar, e a escola também. Pelo contrário, precisam ser acompanhadas, né? Precisam ser acompanhadas, esclarecidas. A partir de que idade essas mudanças elas podem ser consideradas precoces? Uma menina de 8, 9 anos já é para ter pelo, um menino dessa idade? É a partir de que idade que está tudo normal? 7, 8 anos é precoce, aí preciso realmente, mas nessas coisas as mães vão, quando começa a aparecer precocemente elas vão. Mas assim, 9, 10, 11 anos é uma idade assim média que as coisas vão se modificando, porque como eu te disse, nós somos cérebro, nós somos mente, nós somos hormônios. Então nessa época os hormônios se modificam e é por isso que eu falava no começo da importância da afetividade, porque ela estimula o nosso cérebro, as tecnologias modernas hoje que permitem você ver lá dentro, né? Antigamente a gente não conseguia fazer isso. Aí você acaba percebendo como existem mudanças nessa fase de crescimento. Na primeira infância de um jeito, na segunda infância até 10 anos também é um pouco modificado e a partir daí
É tudo bastante novo e é muito bonito. Isso aí, se tudo se for acompanhado pelo pediatra, vai ser um crescimento saudável e tranquilo, né? Tanto para a criança Eu acredito quanto que para a família. sim, né? Para a família, porque a família vai saber lidar com determinadas situações, as crianças também, as mocinhas, os rapazes, né? E a gente está, doutora, numa época de muitos problemas com saúde mental, né? Muita exposição à tecnologia, à tela. As nossas crianças hoje em dia são expostas a informações que na nossa época não tinham tanta exposição. Como que o pai consegue lidar com tanta exposição? Olha só, eu vejo que muitas vezes os pais não sabem lidar com isso e acabam deixando para lá, né? Não veem, não acompanham, não sabem o que os filhos estão vendo, como você falou aí, né? Outros proíbem totalmente o uso da tela. Eu acho que também não fica correto, porque você está no meio de outros coleguinhas que estão lá acionando e vendo a tela. Só que a tela é preciso ser acompanhada pelos pais. Primeiro que um tempo de tela muito longo, ele é prejudicial até para a visão, né? De outra forma, a tela não conversa com você. Ou seja, você... É um monólogo. É um monólogo. Quando você já é adulto, que vai assistir um filme, você acompanha aquela história e você reflete o que é aquilo, ou não, é só um prazer temporário. Mas o adolescente não, aquilo vai marcando e ele vai pensando e tendo reflexões trazidas por aquela exposição da tela, e ele não conversou, ele não tirou dúvida com aquela tela, porque não tem como. E se o pai assiste junto, se a mãe assiste junto, ou um parente, né, da família, é capaz de dialogar e conversar e comentar sobre algo que viu ali na tela, né, Dani? E quando não tem ninguém pode ajudar. Ninguém pode ajudar. Mas como a senhora falou, não tem como tirar essa criança da tela de vez, porque a geração delas é a geração das telas, né? Eles precisam estar inseridos, mas controlado, o pai sabendo o que é que está vendo e acompanhando para tirar dúvida, para ajudar no que for preciso, né? Exatamente. Recentemente, doutora, foi realizado um congresso cearense de pediatria, né? Nesse congresso, acredito que vários médicos se reuniram para discutir o tema da infância. Quais foram os principais temas abordados? O que é que a gente tem de novidade? Olha só, a gente abordou vacinas, a gente abordou novas doenças, porque quando eu falo de novas doenças, são mais aquelas que você não tinha um diagnóstico anteriormente, e como você falou, tecnologias também são boas, elas permitem você fazer alguns exames hoje que nós não tínhamos acesso no passado e fazer diagnósticos mais precisos de doenças anteriormente não tratadas, e hoje a gente consegue fazer isso. Mas abordou também o uso de tela na escola, abordou a inteligência artificial, né, que é uma outra coisa que está aí pelas tecnologias e que a gente tem que ter cuidado também, né? Os adultos ainda não sabem lidar tão bem quanto mais as crianças. Exatamente. Aí tem muita criança aí na escola já fazendo a redação usando a inteligência artificial. Então a gente tem que ter muito cuidado, saber utilizar. E assim, como eu falei para você, além das vacinas e das doenças normais que eu digo porque elas são mais frequentes, né, mais antigas, mas a gente usou muito tecnologias novas, cursos de radiologia, uma radiologia diferenciada, porque antigamente a gente mal conseguia ver o osso assim, né, numa radiografia, e a densidade do pulmão. Hoje não, você vê exatamente como funcionam todas as partes do pulmão, todas as partes dos ossos, do cérebro, e isso realmente vem ajudando muito. Então, o congresso ele foi muito abrangente, discutiu em fóruns a primeira infância, a formação do pediatra, uma residência mais apropriada para esse momento, para ele continuar acompanhando as crianças e os adolescentes, fórum da saúde indígena, né, com inclusão dessa população que está por aí. A gente sabe que tem um programa do Ministério para ajudar essa população, mas a gente tem que trazer essa população para perto, tem que participar junto com ela, tem que ser inclusiva, tem que ser participativa. Doutora, vamos falar sobre alimentação infantil, muita criança obesa, né, hoje em dia? Muita criança obesa, mas eu prefiro começar a falar de quando ela nasce. Ela, quando nasce, ela deve ser trazida para a mamãe e colocada no peito, porque a primeira relação de afeto e de alimentação na vida real, porque lá no útero ela se alimentava com tudo que a mãe passava pela placenta, e agora ela começa a respirar, que ela está aqui nesse mundo, né, cheio de coisas ruins e de coisas boas também. Aí ela vem para a mãezinha, ela tem aquele calor da mãe, aquele cheiro da mãe, que é o que ela acostumou a viver, e tem o leite do peito. Na verdade, nos primeiros 6 meses de vida,
principal, a melhor alimentação é sempre o leite materno. Por quê? Porque o leite materno, ele tem, além de todos os ingredientes, os nutrientes necessários para o crescimento mais saudável, ela tem todo aquele aconchego, né, que traz o vínculo com a mãe, a segurança emocional, que aí a gente estava falando de comportamento, né, então o aleitamento materno ajuda nisso, o afeto, a mãe relaxa mais, embora dê muito trabalho, né? Você que já é mãe, a gente sabe que não é fácil amamentar. Não é fácil não, mas dá certo. Mas dá certo, né? Aí você vai crescendo e começa então, eu tiro o peito com 6 meses, ou não tiro, ou começo a tirar? Sim, começa a tirar porque a criança vai precisando ter contato com os outros alimentos, afinal você não vai alimentar a sua criança a vida toda, não vai amamentar. E aí assim, mas se você conseguir dar um peito uma vez ou 2 por dia, de manhã e de noite, é sempre bom. Por conta do aconchego e por conta dos ingredientes do leite, que hoje, comprovadamente, as crianças que mamam no peito, elas são muito mais inteligentes, elas são mais capazes de viver como adulto, em melhores empregos, ter mais sucesso na vida, ter mais sucesso na vida. Graças a Deus, eu amamentei os meus até 7 meses. Tá vendo? Olha aí. Aí, então, isso é muito importante. Aí você, a partir dessa idade, começa uma alimentação normal, que a gente diz, assim, pouco a pouco a criança vai tendo contato com o que a gente come normalmente. É claro que com 7 meses você não vai chegar e dar um camarãozinho para ele, né? Isso é impossível. Claro. Mas você começa já a dar aquelas papinhas, né, de frutas ou de salgados, isso é muito importante. E isso é muito bom que o seu pediatra possa lhe ajudar, né, a fazer essa variedade. E, na verdade, existe também o que a gente chama de excesso de alimentação ou alimentação equivocada, até por conta das próprias tecnologias, né? Hoje nós temos os alimentos altamente processados e para eles terem vida longa, eles usam várias substâncias que não são boas, né, para a criança. E depois tem também as frituras, né, que são ali, vocês vai para um restaurante, você não sabe se aquele óleo que foi utilizado na fritura da sua alimentação é aquele da semana toda e que vai sendo prejudicial para a saúde, que se acumula no organismo, às vezes no fígado, impede o fígado de fazer um bom metabolismo daquilo que você se alimenta, então causa a obesidade. Mas a obesidade não é só alimentação equivocada. A obesidade também é por uma questão das pessoas ficarem muito lá no sofá, assistindo televisão, né? Ociosas, vendo tela, né? E aqui beliscando, né? Direto, não tem hora para comer, então come toda hora que eu digo assim, uma porcariazinha, né? Tem um alimentinho desses, gostosinho, mas não saudável. Então as crianças vão ganhando peso, de repente, tá obesa. Aí vem aquela coisa, fazer o quê? O que eu vou fazer com essa criança, né? A criança está realmente gordinha, aí ela fica vítima de bullying lá na escola, né? Quer dizer, até em casa mesmo. Em todo canto, né? Em todo canto. Então, o bullying hoje, a criança que não tira nota boa é burra, não dá para nada, não vai ser ninguém. A que é gorda, vai ficar horrível, não vai ter ninguém que olhe para você. Então, tudo isso já vai marcando também o comportamento, a saúde mental das crianças. E é preciso que a gente tenha, assim, o bom senso de ter um profissional que acompanhe. A obesidade também tem muito a ver com os hormônios. Eu falava de uma mudança fisiológica da criança para a adolescência por conta dos hormônios, mas os hormônios também podem estimular o apetite, os hormônios também podem fazer com que a sua digestão fique mais lenta. E às vezes você chega a utilizar até cirurgias, né, que você tira uma parte do seu estômago, sabe lá que parte que seria preciso para você continuar fazendo sua digestão saudável. Então, o ideal é como a gente conversava, é a criança ser acompanhada pelo seu pediatra para obter aquelas orientações que ele sugere. Quando ele precisa, ele chama um especialista junto, às vezes um nutrólogo, um nutricionista, um fonoaudiólogo, se não está falando bem, um terapeuta ocupacional, às vezes precisa até ensinar a família como brincar com as crianças, né? Então, tudo isso a gente vê durante a evolução de cada um, porque às vezes a mesma família, você que tem mais de um filho,
eu acho que você percebe que eles não são iguais. Então, eles têm uma carga genética diferente, eles têm um momento da sua vida que também ofereceu um comportamento diferente, uma atenção diferente, tudo isso influencia. Mesmo né? pai, mesma mãe, mesma casa, totalmente diferente. Totalmente diferente. Meu Deus, como é que pode, né? É isso. Doutora, e atividade física? A partir de que idade é interessante colocar a criança e quantas vezes por semana? A atividade física, eu sempre digo que ela começa no próprio processo da criança começar a engatinhar. Às vezes os pais não querem colocar a criança no chão porque vai pegar alguma doença, mas a criança está vacinada, o chão está limpinho. A criança deve ir para o chão, deve procurar sentar, deve ser estimulada a engatinhar, andar. Tudo isso é um exercício físico. Olhe só, se a sua criança for solta naquele espaço, se você contar os 1000 passos que ela dá por dia, já é uma atividade física excelente. E depois ela vai para a escolinha, né? Quer dizer, hoje as crianças vão muito cedo para a creche. E na creche sempre tem aquelas atividades de roda, de brincadeira, que aliás é muito mais, né? A atividade das crianças. Tem aquele momento em que ela senta, que conversa, que pinta, que rasga, que cola. Isso é muito importante, né? Porque é o exercício não só do físico geral, mas dos dedinhos, da das suas... fina, né, que chama. Exatamente, a estimulação motora fina, motora grossa, você pega coisas maiores. Eu só sei por causa das professoras dos meninos que me diziam. Eu era todo dia na escola. Psicopedagoga? Não, eu sou só a mãe mesmo, aqui todo dia eu tô na escola. É mãe, isso é que é bom. Por isso é que é bom ser mãe, assim como você está sendo, viu? Cuidando das vacinas, cuidando da escola, sabe até os termos técnicos, isso é muito bonito. Então é isso, aí quando é assim... O adolescente, a criança que entra nos 10 anos e que já acompanha uma aula de dança, um tênis, um vôlei, um futebol, ou simplesmente correr e brincar, isso tudo é um exercício muito bom, andar de bicicleta, né? Então, desde o momento que ela tem aquele equilíbrio, geralmente a criança com 7, 8 anos, ela começa a ter aquele equilíbrio de andar de bicicleta. Vai andar de bicicleta, só não pode ser na sua calçada, né? Hoje a violência não permite, mas leva para os parques, né? Naquelas praças melhores, e é isso. Eu estava justamente conversando sobre isso ontem, como a nossa infância, como a minha infância da senhora foi diferente da dos nossos filhos. Porque eu fui criada na rua, brincando na rua, jogando carinho, e eu não consigo oferecer isso pro meu filho. Não dá, hoje não dá. São criações diferentes. É isso mesmo. E a gente tem que se adaptar, né? Tem que se adaptar, né? É verdade. Doutora, se eu pudesse, eu passaria o dia aqui conversando com a senhora, porque dúvida de mãe não falta, né? Mas olha, você é sensacional, Dani, porque você tem, assim, porque às vezes você conversa com uma pessoa e a pessoa não sabe nem o que perguntar, né? E você não, você tem essa estrutura, como diz você, essa curiosidade benigna, né? Quer dizer, que você quer se aprofundar porque você quer usar isso e quer ajudar. Quero levar para casa e ajudar outras pessoas. Exatamente. Isso é verdade. Isso é lindo. Obrigada. Eu conversei com a doutora Jocileide Campos. Um prazer recebê-la aqui no Papo Saúde. Tem algum Instagram, doutora Jocileide? Quem quiser acompanhar? Rapaz, eu tenho um Instagram, mas não me acompanho não, porque eu entro muito pouco, não publica sabe? Muita coisa, não. É melhor acompanhar o da Sociedade Cearense de Pediatria. Sociedade Cearense de Pediatria? Esse endereço. A gente coloca lá, sabe? Tá ótimo, então, doutora. Muito obrigada pela participação. Eu que te agradeço. Bom dia. Boa tarde, boa noite, isso é muito bom, né? Nosso tempo de vida. Será assim. E assim a gente encerra esta edição do Papo Saúde. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau. E assim a gente encerra esta edição do Giro Fortaleza. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.